Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os senhores deputados e os senhores deputados. Eu vou provavelmente ser bem mais breve, começando naturalmente por comentários relativamente breves à intervenção que me sucedeu. Eu confesso que para esta audição, da nossa parte, a ideia é perceber o processo que neste momento decorre na Casa do Douro. E, portanto, essa é a nossa ideia mais firme para esta audição. No entanto, eu gostaria, previamente, 3 ou 4 perguntas que tenho, muito objetivas, para deixar aos representantes da Casa do Douro, deixar 2 ou 3 notas sobre este assunto. Eu, de facto, fico, de alguma forma, surpreendido por algumas intervenções e algumas afirmações. Se este processo demonstra alguma coisa, é, para além da grande dificuldade do anterior Governo em cumprir as leis da República e, sobretudo, a Constituição da República, esse Governo, que já não é, conviver mal com as leis de que ele é o próprio autor e único autor. O que este processo da Casa do Douro, sobretudo, coloca na linha da frente de uma análise mais séria, é que perante tudo aquilo que foram, ou que está a ser, ou que estão a ser as decisões dos tribunais, e sobretudo a litigância entre os diferentes atores deste processo da Casa do Douro, é que o anterior Governo teve e tem grande dificuldade, até, não é só o problema de ter aqui problemas de relacionamento com a Constituição da República, como aliás se percebeu durante 4 anos, tem também dificuldade em relacionar-se com as leis de que ele é o seu único autor. E, portanto, queria, sobretudo, sublinhar isso, que me parece relevante. E, portanto, quando nós falamos em voltar atrás do PS, não é o PS que volta atrás. São os tribunais que no dia 30 de dezembro do ano passado, relativamente a um determinado processo, tiveram uma leitura que coloca naturalmente travão em todo um processo que se percebe que mergulhava na mais profunda ilegalidade. E, portanto, essa decisão do Tribunal de Mirandela, do meu ponto de vista também, de alguma forma contraria aquilo que aqui já foi dito, de apelos à legitimidade e relativamente a um processo como este, ou até à tentativa de, no fundo, passar a ideia de que o anterior Governo teve uma atuação limpa e legítima em todo este processo. Não é verdade que assim tenha sido e também, confessadamente, aquilo que, do nosso ponto de vista, está verdadeiramente em causa, e isso concordamos com o colega deputado Lima Costa, o que está verdadeiramente em causa é a Casa do Douro, o seu futuro e o futuro da região demarcada do Douro. E, portanto, eu queria, deixando estas notas de grande dificuldade, de facto, de alguns responsáveis políticos, que alguns responsáveis políticos têm na relação com as leis da República, queria passar rapidamente, de facto, a 3 ou 4 perguntas que me parecem óbvias, sobretudo quando temos aqui responsáveis da Casa do Douro. E eu também entendo e subscrevo essa ideia de que este é um processo complexo, é uma matéria muito extensa, não é uma matéria fácil de apreensão pelo público e, portanto, nós temos, do meu ponto de vista, 3 ou 4 níveis de questões que faz sentido identificar e, eventualmente, aqui clarificar. As questões estatutárias, portanto, a questão do modelo de regulação para a região e a representatividade dos agricultores, do nosso ponto de vista, é um nível de preocupação que é absolutamente essencial perceber, de facto, dos antigos responsáveis da Casa do Douro, o que é que pensam sobre estas matérias, a questão da dívida e da gestão, perceber-se qual é o valor da dívida e porque é que chegamos a este valor da dívida, porque é que acumulamos um valor desta natureza e, naturalmente, todo o processo dos últimos meses de transformação da Casa do Douro de uma entidade
pública de inscrição obrigatória para o regime privado de inscrição facultativa. E, portanto, as questões que lhe queria deixar, o que lhes queria deixar, antes de mais, é uma que é muito simples e que, naturalmente, nós tivemos já aqui audições com a administradora liquidatária e com o diretor regional, que nos passou a ideia a todos os deputados de que o Douro estava em paz e pacificado e, portanto, que aliás é contradito com todo este processo que, de facto, colocou, independentemente da sua representatividade, agricultores contra agricultores. Mas a primeira questão que lhe queria colocar é que se, de facto, confirma essa ideia de que o Douro está pacificado, como, aliás, aqui foi repetidamente afirmado, quer pelo diretor regional, quer pela senhora administradora liquidatária. E depois, queria também dizer-lhe que há a convicção de que este processo de escolha só foi possível porque a direção da Casa do Douro não criou uma associação que lhe sucedesse. E, portanto, essa é uma questão. Nós podemos naturalmente falar sobre as questões estatutárias, que modelo para a Casa do Douro, que estatuto para a Casa do Douro, podemos falar sobre a questão da dívida e da gestão, mas naturalmente perante responsáveis da anterior direção, a questão que se põe é porque é que não fizeram eleições. Naturalmente que o processo concursal ficaria afastado no âmbito do artigo 12º do 152 de 2014 e, portanto, porque é que, no fundo, não foi possível ou não fizeram aquilo que estaria ao vosso alcance para que uma associação nascesse a partir da Casa do Douro. Uma outra questão que lhe gostaria também, muito objetiva, que lhe gostaria de colocar é como é que explica a dívida da Casa do Douro e qual é verdadeiramente o seu valor. E também, já agora, como é que explica que o despacho da administradora, de nomeação da administradora liquidatária, tenha sido publicado no dia 2 de outubro, véspera das eleições legislativas, e a entrada forçada na Casa do Douro tenha acontecido no dia 10 de novembro, data em que estava e foi agendada a votação para a aprovação ou não do programa de governo anterior. E, portanto, esta era uma questão que lhe queria também colocar e, naturalmente, também pedir-lhe que respondesse à acusação de que a Casa do Douro, a anterior direção, não colaborou, como era seu dever legal, com a administradora liquidatária e, mais do que isso, não cumpriu as suas obrigações de apresentar um plano de ação de regularização de créditos sobre privados e dívidas e inventário no prazo que, aliás, estava explícito no Decreto-Lei 152. E nada mais nesta altura terei a colocar-lhe, pedindo-lhe só um comentário final. Qual acha que verdadeiramente deve ser o estatuto da Casa do Douro ou de uma associação que represente condignamente e convenientemente a região demarcada e os seus viticultores?